E aí pessoal, tudo bem? Professor Vitor aqui. Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo de verbos de send no conteúdo de produção textual. O que eu havia comentado antes em sala de aula, nas atividades, era sobre os textos narrativos. E uma característica dos textos narrativos é principalmente no que se refere ao narrador. O narrador, lembrando que ele é aquela entidade, principalmente se for um narrador em terceira pessoa, lembrando do conteúdo de foco narrativo, o narrador em terceira pessoa, ele é uma entidade que liga a história ao seu leitor, né? Geralmente um narrador em terceira pessoa, ele é onisciente, ou seja, ele sabe todos os sentimentos, todas as características ali dos personagens, tudo, até os mais ínfimos pensamentos dos personagens. O narrador, ele tem esse conhecimento e ele passa isso para o seu leitor. Pois bem, no conteúdo de verbos de send, o que é um verbo de send? São verbos de dizer. E qual a importância de saber os verbos de send numa história, numa narrativa ou até mesmo em qualquer produção textual, seja ela literária ou não literária? Um verbo de send, como ele é um verbo de dizer, então ele vai literalmente exprimir o que um personagem ou que alguma entidade quer realmente expressar. Por exemplo, imagine que nós estamos vendo uma história de ficção, uma história de ficção científica, ou simplesmente uma história de ficção vamos dizer assim, de Terra-média, enfim. Eu tenho um personagem que ele é um cavaleiro que ele está duelando ou batalhando contra um dragão. Então vamos imaginar esse seguinte cenário. No campo aberto, o cavaleiro, exausto, ele olha para a criatura avermelhada de escamas extremamente rígidas e fala: "Eu vou te matar, dragão." Não fica estranho se eu disser ele fala? Fala, e quando o narrador ele destaca aqui, o personagem ele fala, isso é um verbo de send, é um verbo de dizer. Mas não fica meio estranho, ou simplesmente falta uma emoção? Qual seria melhor? Então, se ele diz, o cavaleiro, então, exausto, ele olha para a criatura e fala: "Eu vou te matar." Ou, o cavaleiro, exausto, olha para a criatura e esbraveja: "Eu vou te matar." Não fica melhor? Perceba, esbravejar, nesse caso, ele é um verbo de dizer. Só que ele consegue exprimir mais o que o próprio personagem, aquele sentimento que o personagem ele quer expressar. E o narrador ele procura aí as palavras, as melhores palavras para encaixar no contexto da história. Então, essa é a importância dos verbos de send. Então, falar, dizer, perguntar, responder, declarar, resmungar, esbravejar, gritar, berrar, vociferar. Olha tanto, mas nós temos um conjunto imenso de palavras, de verbos de send, não é? Por exemplo, quando eu quero dizer que algum fato, por exemplo, e ele disse que estava tudo bem. E ele afirmou que estava tudo bem. Qual que passa mais uma impressão de que está tudo bem? É claro que o verbo afirmou. Então esse verbo de send, ele tem um contexto mais adequado com o que o personagem ou uma entidade ou qualquer pessoa pode dizer. Então, os verbos de send, eles são muito importantes para a construção de uma narrativa, de um texto narrativo. Muito bem? Então, esse é um conteúdo, é uma introdução do conteúdo de hoje. Vocês vão ficar atentos às orientações da atividade que eu vou propor lá na plataforma. Tudo bem? Até mais!